Eclesiastes capítulo 5. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. O quê? Não, hoje tem não. Obrigado, querido. Deus abençoe. Achou aí Eclesiastes 5? No versículo 3, versículo 4 ao 5, eu queria... Vamos ler a partir do 3. Do 3 ao 6, não, 3 ao 5, todos vocês lessem uma só voz. Em Eclesiastes capítulo 5. Achou? Glória a Deus. Está gravando já antes, Sarinha? Está gravando já? Obrigado, filho. Que não é a mensagem não, mas aqueles que vão assistir online. Existe a nossa igreja que não congrega conosco, também se quiser eu envio pelo e-mail, por correio também. Mas preste atenção. Vamos ler um pouquinho sobre a questão da nossa jornada bíblica, amém? Leia para mim. Por quê? Das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore em cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Todos vocês sabem do meu desejo de impulsionar você à leitura bíblica. Quando a igreja lê a Bíblia, a igreja ela é bem embasada na verdade do Senhor, e homem nenhum pode enganar a igreja. Quando a igreja é firmada na palavra de Deus, se eu que sou seu pastor vier a contrariar essa palavra, você daí, anátema, heresia, vou procurar outra igreja, e você segue a sua vida, amém? Isso é ser cristão. Cristão não coloca o seu coração na mão do homem, cristão coloca o seu coração nas mãos de Deus, porque Deus não decepciona, Deus é infalível, Ele não falha. Então, no ano passado, nós começamos o plano de leitura bíblica. Esse ano foi a irmã Yolanda que ofertou para nós mais de 100 livretos desses. Mas muitas pessoas só pegaram esse livreto simplesmente e colocaram embaixo de uma escrivaninha. No próximo domingo vai ser nossa festa de celebração, tá legal? Da conclusão do nosso plano de leitura, tá legal? Eu espero que você esteja aqui presente, é uma premiação. Todos aqueles que concluíram, estiveram comigo de janeiro a dezembro de 2025 aqui, comemorando cada mês conquistado. No próximo domingo nós vamos comemorar. A Bíblia fala, a palavra do cristão é sim, sim, que passar de do maligno, então, só se você concluiu de verdade, amém? Não, você pode mentir diante da igreja não. Agora, esse ano eu não vou sair distribuindo, porque a palavra de Deus é uma pérola muito preciosa. Então, se você quiser cumprir o voto de leitura bíblica, de ler a Bíblia em um ano conosco, esse ano, se você é da nossa igreja online, quiser que eu mande por correio para você, apesar do correio estar essa bênção que está, eu mando para você, eu espero que chegue, ou passar, algum parente seu passar aqui na igreja, mas quem quiser o plano de leitura, eu não vou distribuir igual folheto, é algo importante. Se você quer realmente, ao final do culto, procure a irmã Tayane e ela vai entregar um para você, amém? Eu espero que toda a igreja pegue. E eu espero encher esse púlpito no ano de 2026. Porque eu fiquei só com 50% da igreja aqui em cima. Não, eu quero 100% da igreja aqui em cima, lendo comigo a Bíblia no ano de 2026. Porque ler a Bíblia é a palavra do Senhor. Se eu digo que amo o Senhor, como eu posso não amar a sua palavra? Como eu posso? Então, cristão tem que ser coerente. Amém? Você entendeu? Eu falo para você, irmão. Você entendeu a mensagem? Foi para ele? Glória a Deus. Eu espero não tenha sido duro demais. Vamos ficar de pé? Para ler o que Deus tem nos falar através da sua palavra. Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, capítulo 25, do verso 27 ao 34. Gênesis 25. 27 ao 34. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo número 25. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Jacó e Rebeca agiram de má fé nessa história da venda da primogenitura de Esaú? Quantos que acham que Jacó agiu de má fé? Eu acho. Eu acho que Jacó foi desleal como irmão. E Rebeca, sua mãe, puxava a sardinha para o lado dele. Eu acho também. Mas
existem muito mais coisas nesse texto que nós precisamos prestar atenção, sem deixar passar desapercebido, porque existe um perigo muito grande quando nós abrimos mão das coisas que Deus nos concede. Pior do que a malandragem para mim. E Jacó vem a se tornar patriarca, né? Ele não tinha direito, mas porque o que Esaú fez foi muito mais grave. Gênesis capítulo 25, do 27 ao 34. Quero ler com você do verso 27 ao 34, numa leitura responsiva. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó juntos. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar essa manhã. Fala aos nossos corações. Pai, vivifica o Evangelho em nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto e pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. As coisas andam um pouco agitadas, né? No nosso continente. Quem está acompanhando os acontecimentos do nosso continente? Está estranho. Mas o nosso governo não é dessa terra. O nosso governo é dos céus. Amém? Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Essa é a pregação. Essa é a minha fé. E que Deus tenha misericórdia do nosso povo e de todos os países ao redor do nosso povo. Amém? Mas a nossa sociedade atualmente tem tido um alto índice de arrependimento. Você observa hoje nas mídias sociais pessoas que defendiam alguns governantes, hoje já pensam: poxa, estou aqui na miséria, não consegui aqui o que prometeram, não consegui minha picanha, não consegui meu bujão de gás, não consegui, né? Muitas pessoas atribuem aos governantes aquilo que vão ganhar. A Bíblia fala: digno é o trabalhador, vai ter com a formiga. Então, tudo que nós temos na nossa vida, nós não temos que depender de governantes. Nós temos que trabalhar. Fala para o seu irmão: tem que trabalhar. Fala para ele: trabalhar. Mas, e por sua vez, a verba da saúde foi cortada, a verba da educação foi cortada, e foram departamentos que apoiaram o governo. E todo mundo está se arrependendo das escolhas que fez. Tem pessoas que se arrependem de fazer tatuagem. Você já fez alguma tatuagem na sua vida e se arrependeu de alguma delas? Hoje existe um movimento de pessoas na internet impulsionando a fazer tatuagem, e existe um movimento de pessoas se arrependendo de terem feito tatuagem. Tem pessoas que fizeram tatuagem, quem já viu, que cobre o braço inteiro de preto, como se fosse uma blusa, né? Eu achei esquisito demais, mas cada um com o seu gosto. Aí está todo mundo se arrependendo, e é muito doloroso, é doloroso, né, Lucas, remover, não é? Imagina você remover o seu braço inteiro pintado de preto. Que coisa difícil. As pessoas fazem tatuagem com o nome do namorado e terminam o namoro. Já vi homens botar a foto da namorada no ombro e terminou um mês depois. Aí o coitado do artista lá, que faz tatuagem, o profissional, tem que se desdobrar para recriar uma imagem em cima daquele rosto ou tentar esconder o nome. Alguns pais possuem um arrependimento porque viu os filhos crescer muito rápido e olham: nossa, antes eu segurava no colo e agora discute comigo, né, Sarinha? Ontem minha filha pela primeira vez pagou um prejuízo que ela causou dentro de casa. Eu me senti muito orgulhoso, sabe? A minha filha é uma mini empresária. Aí ela comprometeu a impressora. Porque ela não leu um comando lá, ela danificou a memória da impressora. Aí eu falei: você vai pagar. Né? E eu fiquei feliz. Hoje
mas a gente está discutindo ainda essas parcelas, como é que ela vai pagar isso. Mas você observa como às vezes o tempo passa e você se pergunta, cadê o tempo que eu perdi do meu filho? E às vezes muitos pais se arrependem, porque trabalharam muito e quando vêm de repente, entregaram muito o filho à tela do celular e agora o tempo já passou. Jovens que chegam no mercado de trabalho pela pressão da família, vão para empregos que eles mesmos não queriam, mas o pai quis se realizar na vida do jovem. Quem conhece pais que se realizam na vida dos filhos? Isso é doentio. A vida do seu filho é do seu filho. Só que pais que tiveram a vida financeira frustrada entendem que uma boa profissão será um sinal de riqueza e provisão para os filhos no futuro. Não, papai, seu filho tem que ser uma pessoa correta, um bom cidadão, uma boa profissão digna dele e pronto. Aquilo que ele procurar para que ele seja feliz e realizado. E não como eu vejo muitos adultos no ambiente de trabalho, eu estou aqui porque meu pai disse que eu tinha que fazer essa faculdade e eu estou aqui agora. E são pessoas tristes, arrependidas e frustradas com sua escolha. Mulheres que se arrependeram de não ter filhos, de não terem se casado. Uma artista global recentemente expressou a angústia. Ela não tem ninguém na vida dela. Todos os parentes já morreram. Ela está sozinha. E quando ela fala, se eu vier a adoecer e meu dinheiro acabar, eu não vou ter quem cuide de mim. Muitas pessoas se arrependem de seus relacionamentos. E pasmem, recentemente uma jovem do Reino Unido está processando um hospital e o seu psicólogo, porque ela era um homem e ela se reconheceu como uma mulher e ela quis fazer mudança e o hospital fez. Agora ela está processando porque ela acha que não deveria ter mudado. Você observa a loucura desse mundo? Se você era uma coisa que Jesus te fez com todo o amor e carinho, não, mas eu não me reconheço dessa forma. Beleza, aí vai lá o médico, doutor, mas agora não dá mais. Agora ele é um homem amputado. A gente vive uma geração que é muito impulsionada a fazer as coisas, mas não pensar naquilo que estão fazendo. E depois o que acontece? Eles se arrependem. E muitos atribuem essas escolhas precipitadas a outras pessoas. Não, eu fui influenciado. Meu amado, tudo o que você fez na sua vida foi porque você... Minha esposa sabe, ela não pode me deixar dentro de uma loja de roupa, porque eu não consigo dizer não para um vendedor bem educado. Quem aqui já saiu com uma loja com uma coisa que não queria ter comprado, só porque a pessoa é educada? Jorginho, assim? Isso é horrível. Então minha esposa me conhece. Eu não posso deixar você um minuto fora de casa, né, Vitor? Que você traz o que não é para trazer para casa, né? Então, minhas filhas, elas me influenciam. Eu saio de casa com R$50 no bolso, pensando em gastar 10. Já levaram 30, cada uma levou 15. Porque eu sou pai, sou bobão, gosto delas. Dificilmente, né, a gente se desentende, eu e elas. Mas existem arrependimentos que não têm solução. Existem coisas que nós vamos nos arrepender na nossa vida que não vai ter como voltar atrás. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Eu espero que à luz da palavra você entenda 3 coisas. Algumas escolhas não terão como ser corrigidas. Teremos que aprender a lidar com elas. Segundo, quando Deus está no controle da nossa vida, dificilmente faremos escolhas das quais nós venhamos a nos arrepender. Terceiro, existem escolhas que podem ter um preço tão alto que elas serão irreversíveis. E que Deus possa nos orientar na sua palavra para que nós possamos fazer boas escolhas. Fala para o seu irmão, faça boas escolhas. Versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas, ele cuidava de ovelhas. Aí começa o problema. Papai e mamãe, olha como você pode causar um problema na vida dos seus filhos. Eu sou uma pessoa totalmente contra filhos que culpam os pais pelos seus problemas. Mas nesse caso aqui, Rebeca e Isaac corroboraram com o problema aqui. Isaac amava, ou seja, Esaú era um bom caçador, oferecia melhor comida, então automaticamente Isaac fechava com Esaú.
Jacó era aquele rapaz manso, cuidava de ovelha, estava assim pelas tendas com a mãe, cozinhava bem também, mas ele cozinhava aquilo que o irmão caçava ou aquilo que já tinha nos seus rebanhos. Esaú já era diferenciado, ele ia caçar os bons animais, né? Então Isaac sentia-se feliz com seu filho Esaú. Já Rebeca tendia para Jacó. E aí começa o problema. Porque quando você favorece para um, você cria rixa dentro da sua casa. Você cria divisão. E isso aumentou um conflito que já existia, porque eles já brigavam dentro da barrica de Rebeca. Quando um sai, o outro está assim, ó, agarrado no pé dele, quando nasce. Para se ver de tão brava seria a relação entre Esaú e Jacó. Mas a pergunta que fica: por que o que Esaú fez foi tão danoso? Primeiro você precisa entender que primogenitura, apesar de ser uma coisa não valorizada nos dias de hoje, era algo muito sério no passado e que o Senhor também leva a sério. Se você não leva a sério, leve a sério. O filho primogênito, ele tem mais direitos. Fala para o seu irmão, o filho primogênito tem mais direitos. E você vive segundo a palavra de Deus, tá legal? Por quê? Muitos vão dizer, a lei não é assim, amém. Mas a lei do homem é o quê? Trapos de imundícia, segundo a palavra de Deus. Então, na lei do Senhor, primogenitura é posto. Quer você fique triste ou não, amém? Mas, veja bem, a tal ponto que as bênçãos maiores eram para quem? Quando o primogênito estava na mesa e dividia o frango lá, o maior pedaço de coxa ia para quem? Entendeu? Era assim, era o pai, o primogênito e depois o restante da família. As bênçãos eram maiores, mas o peso e a responsabilidade também seriam maiores sobre o primogênito. Mas acontece uma coisa que eu nunca imaginava, se não fosse a palavra de Deus dizer, alguém com capacidade de abrir mão da sua primogenitura, porque a primogenitura também é algo espiritual. Por isso você precisa entender. Versículo 29 ao 33, abre sua Bíblia, do texto base de hoje. Jacó tinha feito ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Ele nem sabia o que estava cozinhando, a lentilha, né, da coisa, esse negócio está fazendo aí, né, estou exausto. Por isso deram o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Jacó era um malandro, fala para o seu irmão, malandro, aproveitador, ele era, eu acho, com todo respeito, tá? Mas ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Peraí, pastor, o direito de primogenitura pode ser vendido? Pode. Porque sabe qual é o problema dessa passagem? Não do texto, mas da pessoa de Esaú. Ele desdenhou a bênção que Deus havia lhe dado. Preste atenção. Quem fez sair primeiro da barriga Esaú? Ele controla tudo. Ele era o primeiro. Deus havia dado uma graça para ele. Ele seria o patriarca de Israel das 12 tribos. Olha o que ele abriu mão. É isso que nós precisamos entender. E quando você pensa que a história não podia ficar pior, ela fica. Abra a sua Bíblia para Gênesis capítulo 27. Não vou ler pelo tempo, tá? Mas quero ler só algumas questões. Leia em casa, Gênesis 27. Por favor, leia esse capítulo inteiro em casa. Eu vou ler só alguns versos para ganharmos tempo. Quando você pensa que a coisa não podia ficar pior, Rebeca se une a Jacó e arma um golpe para enganar Isaac. O que eles fazem? Isaac chega, chama Esaú, olha, está chegando a minha hora. Isaac já estava cego das duas vistas, caso você não saiba, um senhor de idade. E no passado, todo pai de família sabia qual era a hora que ele ia morrer. Porque a vida era mais saudável no passado, todo mundo sabia a hora que ia morrer. Diferente de hoje, que de repente uma surpresa, teve infarto, morreu. No passado a vida era mais organizada. Então, ele sabia que estava chegando a hora dele, olha, prepara aí um prato top, uma caça top, da melhor picanha, filé mignon aí, top para o seu pai aqui, que eu quero comer e te abençoar. Rebeca estava no canto da tenda, escutou, chamou Jacó, a parada é a seguinte, teu pai vai abençoar, chegou a hora. Mas mãe, como eu vou conseguir a bênção? Porque meu irmão é uma pessoa de pele
é um homem peludo, mais áspero, e Jacó era um homem pele mais lisa, né? Pessoa que foi dedicada, com a mãozinha mais lisinha, com menos calo na mão, não tinha como enganar Isaac. A mãe dele, deixa que eu resolvo. Pega 2 cordeiros, eu vou preparar um prato aqui, leva para o teu pai, que o resto eu resolvo. Aí ele foi, preparou lá o prato direitinho, estou resumindo bem rasa a história, tá? E pegou uma roupa de Esaú. Isaac ficou meio desconfortável. Pô, tem alguma coisa errada aí que eu... Mas, pai, sou eu, passa a mão aqui, né? E tinha o cheiro. Normalmente o deficiente visual, ele pega outros sentidos dele ficam atiçados. Como a audição também naquela idade fica prejudicada, mas no cheirinho dele, ele sentiu que era o filho dele amado, que ele tanto queria. E ele abençoou Jacó. Pela segunda vez, Jacó passou a perna no irmão. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, versículo 30, tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, vindo com a sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa, levou ao seu pai e lhe disse: levantou-se meu pai da cama, da casa de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac para ele perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou eu, seu filho primogênito, sou Esaú. E Isaac estremeceu. Já aconteceu com você de você fazer uma coisa, descobriu que você foi enganado e dá aquele piripaquezinho assim, tomei volta. O Pix foi para a conta errada. Lembra? Minha esposa mandou R$250 para uma conta errada. Aí já mandou Pix com mensagem? Você pode me devolver, por favor? Ela mandou um Pix de 5 centavos. Não é que a pessoa devolveu? Deus é bom, glória a Deus. Ela tinha que mandar um Pix para a mãe dela. Então, naquela mesma hora, Isaac estremeceu. Mas não tinha mais como voltar atrás. Esse é um arrependimento que não tinha mais conserto. E não foi nem pelo engano de Jacó, na minha percepção. Porque Esaú já havia aberto mão daquilo que Deus, de uma forma tão extraordinária, havia concedido para ele. E ele pergunta, triste: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe para mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou, no versículo 38 e 39. Então Isaac, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Olha o que ele disse: a sua vida ia ser difícil, longe do orvalho que cai do alto, ou seja, não seria uma terra boa. Você virá da sua espada, você virá fazendo guerra, e servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Não acho que Jacó tenha sido correto. Não acho que Rebeca tenha sido correto, sua mãe. A panelinha que ela cria cisão. Tanto que depois Jacó tem que sair, fugido, correndo, porque seu irmão quer matar ele, mas depois eles fazem as pazes, graças a Deus. Mas é o que acontece no versículo 34 do capítulo 25, volte para o último versículo dessa manhã. É esse versículo que define o erro de Esaú. Achou aí? 25, Gênesis 25, verso 34. E Jacó deu a Esaú pão e ensopados, lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Leia o final. Esaú desprezou. Segurei. Entenda bem, meu amado. Eu tenho vindo de uma série de mensagens muito importantes sobre Deus nos usar para o seu serviço. Deus nos usar para o louvor da sua glória. E eu tenho visto inúmeras pessoas dentro dessa igreja, em outras igrejas, pessoas que estão fora dessa igreja, adoecendo, sofrendo perdas por desprezarem o Senhor Deus na sua vida. Pastor, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu falava isso no culto da virada. Existe uma grande diferença entre aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e aceitar a vontade de Deus na sua vida. A diferença é muito grande. Tem pessoas adoecendo, pessoas sofrendo perdas, pessoas com depressão, com espíritos perturbadores, porque quando você dá brecha ao diabo, os espíritos de perturbação podem ir até você, tirar a sua paz. São brechas. Entenda, eu amo você, mas existem certos tipos de arrependimento que não tem mais conserto. Porque apesar da graça e da bondade de Deus e sua misericórdia, a paciência do Senhor também tem limite. A igreja desse presente século pensa que a graça do Senhor é uma oportunidade de fazer o que bem entende. Não.
Porque Deus, mesmo Deus que é bom, que é amor, é fogo. Eu já compartilhei com vocês numa pregação no início do mês de dezembro, o diácono André, a gente chama carinhosamente de Ninho, da Realengo 12, ele falou para mim assim: nossa, você mudou muito. Você é uma outra pessoa, atenciosa, carinhosa, né, um bom amigo. O que aconteceu? Eu falei: olha, eu tive que ter muitas perdas na minha vida para ser o homem que eu sou hoje. Hoje, quando eu olho para um pastor, o meu olhar é diferente, porque eu sei o peso que é ser um pastor. Mas existe arrependimentos no meu coração. Sabe quais arrependimentos eu tenho? Eu já compartilhei com vocês. Eu lembro do meu pai e eu me frustro. Eu penso, eu poderia ter sido um filho melhor. Só que hoje eu não posso mais voltar atrás. Meu pai não está mais aqui. Nós temos que tomar cuidado com a forma que a gente conduz. Não é que eu tenha sido um filho ruim, não. Eu sei que de longe eu não fui um filho ruim. Mas eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter ajudado mais. Eu poderia ter ajudado o dobro. Eu poderia ter ajudado 3 vezes mais. Mas nós, muitas das vezes, só aprendemos quando sofremos a perda. E no final da vida dele, você vai ver no livro de Hebreus, ele fala: vocês sabem também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você vai ler isso na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. Então, hoje meu caráter foi forjado pelas perdas que eu tive. Então eu só tenho uma saída agora: servir a Deus com toda inteireza de coração, confiar que a vontade dele boa, perfeita e agradável seja feita na minha vida. E sobre todos os arrependimentos que eu carrego na minha vida, eu preciso pedir: Senhor, cura meu coração. Eu sei, como líder da música dessa igreja, eu fui chato muitas vezes com a equipe de louvor, desgastante com a equipe de louvor, porque eu preciso lembrar: antes de querer que minha vontade seja feita aqui em cima, eu tenho pessoas. E o mais importante para o reino não é se eu vou errar ou acertar o louvor, é a vida das pessoas que estão em cima desse altar. Então, nossa, você agora é mais calmo, mais tranquilo. Eu falei: sim, eu tive que perder um pai, eu tive que ser abandonado, eu tive que ver pessoas darem as costas para mim. E são arrependimentos que eu não posso resolver agora no presente. Existem arrependimentos que você não vai poder resolver. Mas para que você não viva uma vida apegada aos seus arrependimentos e tendo arrependimentos piores, você precisa se entregar ao Senhor Jesus. Não vamos viver nossa vida de arrependimentos, não vamos colocar a cabeça no travesseiro e pensar: o que eu podia ter feito. Isso é horrível, é muito ruim isso, mas é assim que Deus nos educa, Deus nos ensina, Deus molda o nosso caráter, e às vezes é doloroso. E vai ser assim até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até o dia que o Filho de Prata se partir, nós fomos morar na glória. Mas eu amo você, e eu não quero ver doença e enfermidade na sua vida, eu não quero ver sofrimento na sua vida. E para que isso não aconteça, você precisa colocar a sua vida aos pés do Senhor. Deus é gracioso, mas Ele pesa a mão sobre aqueles que o desprezam. Para aqueles que Deus não tem plano, a vida vai seguir. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui presentes em diversos momentos da sua vida, eu estou falando isso no mês de dezembro inteiro, Deus tem tocado seu coração sobre valorizar aquilo que Ele tem te dado. E o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Com a sua saúde, com tudo de bom? Ou será que hoje você já sofre na sua vida o peso do desprezo que você teve com as coisas de Deus ao longo da sua vida? Curva essa cabeça, feche seus olhos. Semana à frente, os irmãos vão servir a mesa do Senhor. Pai de amor e bondade, ao chegarmos diante da Tua mesa essa manhã, ó Pai,